Os irmãos. Convido os irmãos a voltarem às suas Bíblias. 1 Coríntios é o texto que nós vamos meditar esta noite, já foi lido. E nós queremos agradecer a Deus pela sua maravilhosa graça sobre esta igreja, sobre o seu povo neste lugar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o verso de número 17. É o texto que nós iremos meditar. Com a sua Bíblia aberta, uma vez mais, supliquemos a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre nós que aqui estamos esta noite. Querido Deus, a Tua palavra é a verdade que edifica os corações que aqui estão. A Tua palavra é a verdade que edifica esta igreja. E se a Tua palavra deixar de ser honrada, anunciada, pregada neste lugar, nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui, ó Pai. Me ajude os meus irmãos esta noite, por meio do Santo Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente, para que possamos entender e compreender, ó Pai, os Teus desígnios, a Tua verdade uma vez mais. Agradecidos estamos pela liberdade que temos de cultuar, a liberdade que temos de congregar, a liberdade que temos de compartilhar a Tua palavra, de cantar a Tua palavra, de orar a Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, por tamanha graça sobre nós neste lugar. É por isso, ó Deus, que suplicamos com perdão dos nossos pecados e assim oramos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. O foco da vida desta igreja está na onde? Na onde está o foco do ajuntamento dos santos do Senhor que se reúnem aqui esta noite? Aonde está o foco da Igreja Batista Saron? Aonde está o foco das pessoas que aqui congregam, visitam, das pessoas que compartilham ou se dizem crer em Jesus Cristo? Aonde estamos indo e aonde queremos chegar? Aonde está o foco de você, meu irmão e irmã, que se diz seguidor de Jesus esta noite? O seu foco está em personalidades, em cantores, em pregadores, em pastores, em escritores, em intelectuais, em compositores, em métodos. Aonde está o seu foco? Aonde está o seu foco, irmã? Aonde está o seu foco, meu querido irmão? Esta noite eu quero meditar com os irmãos diante destas perguntas, aonde está o nosso foco como igreja, que as divisões na vida da igreja começam quando Cristo deixa de ser o nosso foco. As divisões na vida de uma igreja começam exatamente neste ponto de partida, quando Cristo, aquele que deve ser o nosso foco, aquele que deve ser a nossa maior intenção, aquele a qual os nossos olhos devem estar voltados tão somente para Ele, quando nós deixamos Cristo de lado, certamente a igreja de Cristo começará a trilhar um caminho de divisão. E o próprio texto que nós lemos esta noite, Paulo faz uma pergunta: por acaso Cristo está dividido? E o próprio Jesus vai responder que Ele e o Pai, o Evangelho de João, são exatamente um. Cristo não está dividido, e se Cristo não está dividido, automaticamente, ou olhando de uma forma bíblica, num panorama como um todo, a sua igreja também não deve estar dividida. Porque um dos atributos de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica, é que ela é una. Ela caminha neste processo de unidade e ela entende que ela precisa batalhar, que ela precisa se esmerar, que ela precisa estar focada em Cristo, porque senão ela vai perder a unidade, porque senão ela vai começar as divisões, e isto vai, conforme nós vamos ver no decorrer da exposição esta noite, envergonhar o nome de Cristo. Me lembro, e como nós estamos falando, o foco não é as personalidades, o foco não deve estar em pessoas, conforme o texto que nós estamos diante de nós esta noite, mas é importante sim reconhecermos que Deus, por sua graça, conforme nós pregamos no último domingo, usa homens
por meio da sua palavra, levanta pastores, levanta compositores que escrevem canções bíblicas, pregadores que pregam fidelidade às Sagradas Escrituras, e nós devemos sim reconhecer, mas nós não devemos colocar todas as nossas esperanças e achar que o nosso foco principal deve ser essas pessoas. Foi Charles Spurgeon que disse: visite bons livros, mas nunca se esqueça da Bíblia Sagrada. Não é errado reconhecermos o que Deus faz através de homens, não é errado reconhecermos o que Deus faz através de pregadores, através de pastores, escritores e intelectuais, mas esta noite nós vamos compreender que é totalmente errado e equivocado da nossa parte como igreja, quando nós começamos a focar aonde não deve estar o nosso foco, que são nas personalidades. No entanto, meus irmãos, João Calvino, ao escrever sobre a unidade da igreja, e por isso nós reconhecemos como Deus usou homens, como João Calvino, e ele diz: estando os membros de uma igreja divididos, o corpo sangra. E ele vai dizer: isto me preocupa tanto que se eu pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar até 10 mares, se necessário fosse, por esta causa. O que você e eu estamos dispostos a fazer pela unidade da igreja de Cristo Jesus, em batalhar por esta unidade? João Calvino está dizendo que se a igreja está dividida, ela está sangrando. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ainda usando analogia em seus escritos, acerca que a igreja é uma metáfora falando como um corpo, está assim bem ajustado, ligado uns aos outros, e faz muito bem sentido se uma igreja está dividida, se um membro está fora deste corpo, ou se esta igreja está completamente dividida, certamente este corpo está sangrando. Portanto, irmãos, no texto que nós temos a meditar, nós vamos ver como a igreja local pode cair nas divisões quando ela perde Cristo do seu foco, quando ela começa a colocar o foco em outras coisas aonde ela não deveria. Vamos ver que muitas pessoas estão em busca de personalidades que lhe agradam, que estão em busca não do Cristo ressurreto, mas estão em busca daquilo que satisfaz o seu desejo, o seu ego, aquilo que satisfaz as suas vontades. Muitas pessoas estão em busca de lugares que lhes façam sentir bem, e não estão em busca da verdade de Cristo, do Cristo ressurreto, e isto é totalmente errado. Infelizmente você ouve os ditados em nossos dias: eu gosto daquela igreja porque lá tem um pastor daquele jeito e daquele outro jeito, sabe? E aí aquele outro jeito me agrada. E você raramente vai ver as pessoas dizer: não, eu vou naquela igreja porque Cristo está sendo pregado. Você vai ver e vai ouvir raramente nas rodas de conversa, e quando nós estamos aos nossos serviços, à faculdade, ao dia a dia, as pessoas estão indo aonde elas querem satisfazer os seus desejos, mas elas não estão perguntando algo que é principal na vida de um cristão. Cristo está sendo anunciado, independente se é o pastor Anderson, se é o pastor fulano, independente de quem seja, Cristo está sendo anunciado com fidelidade naquele lugar. Nós temos muitas pessoas que estão atrás daquilo que lhe agrada. Temos um grande desafio esta noite sobre meditar acerca da unidade da igreja e ver como as divisões causam terríveis problemas na vida de uma igreja. Os tempos são sombrios, amada igreja do Senhor Jesus, neste lugar. Os tempos são nebulosos, marcado por divisões, por rixas, por partidarismos, por brigas, por contendas, competições, desentendimento, facções dentro da igreja. A falta da verdade tomou o seio das igrejas e tem causado destruição em massa. E isto tem assim envergonhado o nome de Cristo, conforme foi lido esta noite pelo Evangelho de João, capítulo 17. Em nossos dias, as igrejas locais estão enfrentando um esfacelamento em cerca da sua unidade. Muitos ataques ocorrem no interior da igreja, dividindo o povo de Deus e separando o corpo de Cristo, envergonhando o nome de Cristo.
Lembre-se que Cristo não verteu o seu sangue por uma igreja dividida, mas sim nos fez um povo. E conforme já foi lido esta noite no Evangelho de João, capítulo 17, irmãos, o próprio Jesus orou pela unidade da sua igreja. Irmãos, não foi o pastor Anderson, não foi o pastor que lhe batizou, porque Paulo vai perguntar, por acaso, graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês, não foi nem o pastor de vocês, ou o pastor que batizou a mim, que batizou você, que orou pela unidade, foi o próprio Senhor da igreja que orou pela unidade da igreja. Temos o próprio Cristo orando pela unidade do seu povo, e ele sabia que um dos grandes desafios para o avanço do Evangelho, para o reconhecimento que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, seria a unidade do seu povo. Precisamos admitir esta noite, irmãos, que a verdade que está diante de nós, ela fere o nosso coração. Precisamos admitir esta noite, irmãos, que a unidade da igreja é prejudicada muitas vezes pelos membros da própria igreja, ou pelos próprios cristãos que perdem o foco em Cristo Jesus, e vivem na mentira, e vivem no engano, e vivem nas facções. A unidade da igreja é prejudicada pela própria igreja. Infelizmente para nós, em nossos dias, é o diabo. É um cristão que está fazendo um desserviço, muitas vezes, para o reino de Deus, para assim que a igreja não vive em unidade. E Paulo vai falar sobre esta divisão e tratar sobre esta questão logo de início. Como nós já ouvimos, esta é a segunda carta, porque a primeira carta não foi encontrada, mas para nós é a primeira, porque era o nome de Cristo que estava em jogo. Uma vez que a igreja pertence ao pastor Anderson? Não. A igreja pertence aos diáconos? Não. A igreja pertence aos tesoureiros? Não. Uma vez que esta igreja pertence a Cristo, é o corpo dele que estava enfrentando uma divisão. E por isso, qualquer divisão que ocorra, coloca o seu nome em risco e coloca o seu nome em vergonha pública. Por isso, esse assunto é muito sério, irmãos. Por isso, o próprio Jesus, e se você pode abrir a sua Bíblia, agora comigo, folhear em Mateus capítulo 12, o verso 25, por gentileza. Mateus capítulo 12, o verso 25. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo, o que vai acontecer, irmãos? Não subsistirá. Toda casa dividida não vai permanecer de pé. No entanto, Paulo sabia, ao introduzir mais uma vez e a começar assim a tratar estes problemas desta igreja, que se esta divisão permanecesse, tudo o que ele fosse tratar, trabalhar, e nós vamos ver Paulo ainda escrevendo 2 aos Coríntios, tratando ainda esta igreja, porque não foi algo fácil, porque ele sabia que se esta divisão assim permanecesse, esta igreja não permaneceria de pé, e infelizmente não permaneceu até os nossos dias. Não está mais de pé, porque uma igreja que permanece dividida, ela não vai subsistir. Não é mais um mero discurso, irmãos, sobre unidade, sobre comunhão, sobre abraçarmos uns aos outros, aliviarmos a nossa consciência. Não é mais um mero discurso esta noite, irmãos, para que nós pudéssemos assim tampar o sol com a peneira e dizer: não, nós temos que batalhar pela unidade e para assim aliviar os nossos pensamentos. Esta noite, irmãos, nós temos que sair daqui humilhados e desafiados, diante da cruz de Cristo, ver o que eu e você, povo do Senhor, reunidos neste lugar, ou se você que vem de um outro contexto, de uma outra igreja, qual tem sido o nosso caminhar, como tem sido o nosso caminhar em nossas igrejas locais? Estamos causando divisão, estamos orando pelo fortalecimento da unidade, pela comunhão, pela mutualidade desta igreja, seja na doutrina, seja na prática.
Até porque, como nós ouvimos no último domingo, a doutrina e a prática, elas não andam separadas, elas devem andar juntas. Mas esta noite o desafio é chamar eu e você ao arrependimento, que muitas vezes pensamos, falamos, cometemos atitudes contra a igreja de Cristo, conforme nós vamos ver mais à frente, atitudes sérias que desagradam e provocam assim as divisões dentro da igreja. Entendo que os irmãos não estão aqui esta noite por minha causa. Ninguém veio aqui por causa do pastor Anderson, por causa do nosso futuro pastor Luiz, por causa dos outros líderes, porque aqui nós temos uma música assim, porque aqui nós temos isso. Não, nós estamos aqui, irmãos, por causa de Cristo, amém, irmãos? É por causa de Cristo somente, como nós cantamos, não é por causa de personalidades. Se Cristo não está sendo anunciado nas exposições, se a verdade de Cristo não está sendo cantada nas canções, se a verdade de Cristo não está sendo anunciada pelo meio dos testemunhos, se o testemunho de Cristo não está sendo confirmado nesta igreja, se o governo desta igreja não está debaixo do senhorio de Cristo, eu e você estamos convidados a nos retirar deste lugar. Porque, irmãos, se sim, o testemunho de Cristo, se Cristo está sendo anunciado, isto sim deve ser o nosso foco. Do contrário, se isso acontecer, nós estaremos aqui, mais uma vez eu vou dizer aos irmãos, perdendo o nosso tempo. Todos nós seremos convidados a nos retirar deste lugar. Nós não estamos aqui por causa de personalidades. Conforme Paulo vai dizer, nós estamos aqui por causa de Cristo. Como vimos no último domingo, quem forma a igreja é Deus, quem edifica a igreja e capacita a igreja é Deus, quem preserva a igreja e cuida dela até o fim é Deus. Se é pela graça, não há mérito humano, tudo pertence a Ele. Por isso, irmãos, nós não temos a ousadia de dizer que vamos deixar algo para Ele. Se tudo pertence a Ele, é dele, nós precisamos assim nos submeter à sua vontade, ao seu senhorio. Por isso, irmãos, a partir dos versículos, Paulo então começa a tratar os problemas que motivaram as divisões, do versículo 10, conforme nós vamos entrar logo mais, que assim adentrar esta igreja, e esta igreja estava sendo desafiada a redescobrir e voltar para Cristo, o fato primordial da sua união, da sua comunhão e da sua mutualidade. Se você pode voltar comigo em 1 Coríntios e observar o verso 10 até o verso 17, Paulo no início começa fazendo um apelo em nome de Cristo. No meio da estrutura, mais ou menos aí do verso 13, o verso 12, ele está falando de Cristo, e no final ele encerra dizendo, novamente apontando para o evangelho da cruz de Cristo, que derruba toda a sabedoria humana, toda a personalidade do homem, toda a oratória humana, apontando para o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho que envergonha, que nos humilha, o evangelho que é poder de Deus, que transforma o coração de homens e mulheres. Muitos irmãos, infelizmente, cristãos, estão ligados a personalidades, lamentavelmente. Cantores do mundo gospel, em nossos dias, têm fã-clube, pessoas arrastam multidões, não por causa de Cristo, mas por conta da satisfação própria, não pelo fato de Cristo possa ser o centro, mas por conta daquilo que lhes façam assim, trazer um desejo em seu coração. Por isso, irmãos, tudo que nós precisamos esta noite é vigiar, e o chamado para a minha vida e para a sua vida esta noite é vigilância. Cristo tem sido o nosso foco, em que nós temos assegurado a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, nas personalidades ou em Cristo. É lamentável quando aqui todos os irmãos têm liberdade para ir aonde bem entender. Nós não proibimos ninguém a ir. Mas é lamentável que aconteça em nossa cidade um evento chamado Marcha para Jesus. E as pessoas dizem que a marcha é para Jesus, mas o que motivam elas a ir à marcha
muitas vezes não é Jesus, é quem vai cantar. Não, vai ter fulano cantando, não, vai ter ciclano. Irmãos, isto é um erro, isto é preocupante. As pessoas não estão preocupadas se Cristo vai ser anunciado, mas quem vai cantar? Muitas vezes nosso foco está somente nas personalidades. Eu não volto a dizer, irmãos, não é errado você reconhecer que Deus usa cantores, que Deus possa trabalhar, mas nós conseguimos olhar de bate-pronto, se você fazer um pequeno exercício essa noite, que o grande exercício, a grande massa, as grandes reuniões, os grandes ajuntamentos, muitas vezes que usam o nome de Cristo, mas somente como um chamariz, e elas estão preocupadas tão somente com aquilo, quem vai estar. Por isso Paulo então faz este apelo para nós que possamos assim vigiar. Esta noite, irmão, mais uma vez nós vamos entender, se Cristo não for o nosso foco, o mundanismo adentra a vida da igreja local e destrói-a facilmente. Meditaremos junto como as divisões começaram a deixar a igreja totalmente enfraquecida, como as divisões começaram a surgir no meio da igreja quando a igreja perdeu o foco em Cristo Jesus. Por isso Paulo faz um apelo à unidade, apontando os problemas que causavam ameaças à unidade. Paulo, assim, também mostra, por último, a centralidade do Evangelho, que destrói toda a falta de unidade na vida de uma igreja local. E convido os irmãos também a olhar que Paulo, ele está censurando e corrigindo esses irmãos, e agora adentrando em um contexto, corrigindo todo o partidarismo, corrigindo toda a divisão que havia nesta igreja. Paulo, se você pode ler depois em sua casa, do capítulo 1 até o capítulo 4, está construindo um argumento contra as divisões desta igreja. E este argumento você pode notar que às vezes parece que Paulo está repetindo, mas Paulo está clamando, Paulo está suplicando. E um fato interessante também, irmãos, é destacarmos esta noite que nem sempre o líder de uma igreja é o reflexo na vida de uma igreja. Foi o apóstolo Paulo que plantou esta igreja. E esta igreja era uma igreja complicada, era uma igreja difícil, era uma igreja de árduo trabalho que Paulo estava tendo com esses irmãos. Mas também a verdade, que o oposto também é verdade, que muitas vezes as igrejas são reflexos sim dos seus líderes. Se você acha que nossa igreja muitas vezes tem problemas, tem dificuldades, você começa a olhar para a igreja de Corinto, você vai ver que aqui era uma igreja altamente problemática. Confesso aos irmãos, se como um pastor recebesse um convite para pastorear esses irmãos, eu ia orar muito, clamar a misericórdia do Senhor. Mas era uma igreja totalmente complicada. Nem sempre, irmãos, o líder é o reflexo da igreja, porque tem igrejas que matam pastores, assim como pastores também matam igrejas. A igreja de Corinto começou as divisões internas, porque ela começou a ser, uma vez que essa igreja estava sendo influenciada pelo mundo, ela estava sendo influenciada pelo mundo, o mundo estava adentrando na igreja. A igreja de Corinto estava dando muito valor aos status sociais, do status social, e estavam vivendo em inúmeras disputas. Os membros se vangloriavam pela sua própria sabedoria, eloquência, retórica, por conta dos seus líderes favoritos, por conta dos seus filósofos daquele tempo. Para um grupo, Paulo não exibia uma retórica capaz de conferir um status, e você pode observar, se você depois pode olhar em sua casa, 2 Coríntios capítulo 10, o verso 8, nós já pregamos este texto aqui à igreja. Esses irmãos estavam dizendo, olha, Paulo não tem uma retórica boa, ele não fala muito bem em público, então ele não pode ser o nosso líder. Eles estavam questionando a autoridade de Paulo. E o que estava acontecendo, irmãos, é que a sociedade desta cidade estava multifacelada pelas suas ideias, por conta dos seus líderes, por conta dos filósofos, por conta dos pensadores. E quando as pessoas iam às praças,
elas ouviam um pensador, um filósofo, e literalmente, irmãos, haviam disputa, e eles diziam: olha, eu sou do partido tal, eu sou de fulano de tal, e outra afirmava: eu sou do filósofo tal, e outra ainda: eu sou do pensador tal. Era literalmente disputa que acontecia neste contexto, e essa influência mundana adentrou a vida desta igreja, e é muito triste, irmãos, quando o mundo invade a vida da igreja. A igreja estava seguindo o modelo do mundo. E que modelo era esse? Eles estavam trazendo aquelas disputas que aconteciam nas praças públicas para dentro da igreja. Era o culto, eram as referências, as personalidades, mais do que a Cristo. Personalidades não salvam, pessoas não salvam, somente Cristo Jesus salva. Infelizmente, como nós já falamos, as igrejas em nossos dias estão tratando pregadores, cantores, como astros, como semideuses, como alguém, e eu já vi pessoas chorarem por conta de cantores gospels, pessoas ficarem histéricas por conta de pastores. Irmãos, isso é lamentável, isto é de uma imaturidade, de um mundanismo, aonde nós vemos, irmãos, as pessoas ficarem acampadas um mês antes de um grupo se apresentar em São Paulo. Onde nós vemos isso, irmãos? No mundo. Eu não sei, esses dias atrás tinha para vir um grupo de dançarino coreano, eu nem sei de onde que é, mas eu vi uma reportagem, e lamentavelmente as adolescentes, as mães, os pais, as avós, os cachorros, a família inteira, fazendo fila semanas após semanas, para comprar o ingresso, para estar ali esperando, e isto está invadindo as igrejas. E era isso que estava acontecendo. Infelizmente, hoje muitos cristãos estão como membros em nossa igreja e ainda têm a mentalidade do mundo. O mundo aí está dizendo que um é rei, dizendo que outro é rei, que um é astro, que um é isso do futebol. O mundo aí fora está colocando as pessoas, as personalidades aonde elas não deveriam estar. E infelizmente isto tem adentrado dentro da igreja, porque muitos cristãos ainda têm a mentalidade, a cosmovisão deste mundo. Saíram do mundo, mas o mundo não saíram delas, e vem para a igreja e ainda consegue estar da igreja sentado como membro, mas pensando conforme o mundo, agindo conforme o mundo, vivendo conforme as pessoas lá fora vivem. O que falta para irmãos e irmãs, para todos nós, é Cristo. Falta a mentalidade de Cristo, falta a cosmovisão cristã, falta nós olharmos para a cruz, falta nós atentarmos para a palavra do Senhor, porque nós vamos ver que se tem algo que derruba o orgulho humano, que derruba o ego do homem, é a cruz de Cristo, é a palavra de Cristo. Infelizmente, e essa semana recebi, o nível já está descendo tão baixo do movimento coach, movimento motivacional, que já estão traduzindo a Bíblia na linguagem do coach, né? E isso vai se alastrar assim, rapidamente dentro das igrejas. Eu vou dizer, se você aparecer com uma Bíblia dessa daqui, eu vou jogar fora, irmãos. É lamentável isso, irmãos. As pessoas estão querendo satisfação, não estão querendo a verdade do Evangelho. Portanto, então, irmãos, Paulo, se você pode se atentar ao texto, ele faz um apelo ao chamado à unidade. Paulo, se você vai ouvir e ver o texto, o verso 10, diz que ele faz esse apelo não em seu nome, mas no nome daquele que é o Senhor da igreja. Toda a unidade da igreja está fundamentada nele, no Senhor da igreja, e não em personalidades, não em preferências, não em gostos, mas em Cristo. A unidade da igreja de Corinto não se baseia em Paulo, que plantou esta igreja, mas sim em Cristo. E por isso Paulo inicia dizendo: olha, eu suplico, eu rogo a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. A unidade da igreja não se baseia no mérito humano, no mérito que Paulo plantou esta igreja. Paulo podia dizer: olha, eu que fui e preguei o evangelho, eu que plantei esta igreja, então eu suplico no meu nome. Não foi no nome dele.
ele suplica no nome do Senhor desta igreja. E fazer algo no nome de alguém é entender que algo pertence a alguém. E assim como o Evangelho de Mateus capítulo 28, os versículos finais: ide por todo mundo pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se nós batizamos em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, pertence a Ele. E Paulo então tem este entendimento claro, que ele suplica a esses irmãos no nome de Jesus, é o nome do Senhor da igreja, não no nome das preferências. Paulo podia dizer assim: em nome do filósofo tal da praça que vocês ouviram esta tarde, voltem-se para a unidade. Não, irmãos, ele suplica no nome de Jesus Cristo. Mas lamentavelmente, e aqui já entra uma aplicação, não, nós temos que fazer assim na igreja porque o mentor da igreja com propósito disse que é assim que a igreja vai dar certo. Não, nós temos que fazer assim na igreja porque o MDA disse que é assim, então o fulano de tal disse que é assim, tem que ser assim. E isto está alastrando dentro das igrejas. Não, nós temos que ser uma igreja unida, porque isto está no modelo tal, isto está na visão de crescimento de tal pastor. Não, irmãos, nós temos que viver unidos, e Paulo está suplicando em nome de Jesus, o Senhor desta igreja. E o próprio Paulo vai dizer, 1 Coríntios 6,11, assim foram algum de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eles foram santificados, justificados, foram lavados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E Paulo sabia que ele não estava preocupado para agradar a homens. E se você pode abrir comigo Gálatas capítulo 1, versículo 10, se você pode rapidamente olhar, Gálatas 1, 10, Paulo vai dizer assim: Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo tinha consciência, independente daquilo que os irmãos em Corinto fossem achar, ele não estava ali para agradar a homens, agradar filósofos, agradar personalidades, mas ele estava ali para agradar a Deus, para agradar a Cristo tão somente, porque ele é servo de Cristo. Irmãos, qualquer experiência que você já viveu na sua vida, do passado, seja de pastor, seja de quem for, porque no passado aconteceu assim, mas se Cristo no passado não foi anunciado de uma forma certa, foi inválido. Se no presente, porque aconteceu assim, se Cristo não foi o centro, é inválido. Não importa, irmãos, seja o passado, o presente, ou seja o que vier a acontecer, se Cristo não for o foco, tudo é inválido que fizermos. E Paulo então está suplicando e dizendo em nome do Senhor Jesus. E o motivo do apelo de Paulo é porque existia, como nós já falamos aos irmãos, as divisões, as contendas, as dissensões, os desentendimentos, as facções, as competições. E agora vem, irmãos, para ilustrar esta noite e chamar a atenção para os irmãos, a palavra divisão no grego é a palavra que gera cisma, cujo significado é como você rasgar algo. Sabe quando você rasga uma roupa? Quando você rasga um tecido? Paulo está dizendo que havia algo na igreja como um tecido que estava sendo rasgado. E era isto que eles estavam fazendo, eles estavam rasgando a igreja, rasgando o corpo de Cristo, por conta das facções, das divisões. Já parou para pensar, irmãos? E aqui, certamente, ninguém vai ficar contente se eu pegar algo seu exatamente agora e rasgar. Pegar uma roupa, um livro seu e rasgar na sua frente. Você vai ficar assim: nossa, obrigado porque você rasgou a minha roupa. Vem aqui me dar um abraço. Você vai ficar contente com isso, irmãos? E eles estavam fazendo literalmente isso, eles estavam rasgando
como um tecido, algo que não era deles, era de Deus, a igreja de Deus. Cristo era o Senhor da igreja. Já parou para pensar? Algo que não era deles, Paulo sabia que esta igreja, se ela continuasse neste pé de guerra, todas as coisas não iam muito longe. E por isso, em Mateus 16, o verso 18, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque sobre esta pedra edificarei, como nós já meditamos, estava falando do próprio Cristo. 16, 18, edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Como nós ouvimos, e repetindo novamente, quem gera, quem forma a igreja é Deus, quem edifica, quem qualifica, quem capacita a igreja é Deus, quem guarda esta igreja é Deus. E o que eles estavam fazendo aqui, irmãos, era tomar algo que não era deles, estavam dividindo, eles estavam usurpando, eles estavam causando um transtorno. Eles estavam literalmente rasgando a igreja. Paulo então assim apresenta a solução. E qual foi a solução que Paulo apresentou? Se você pode olhar nos versos: sejam concordes no falar, vivam em harmonia, falem a mesma coisa, digam a mesma coisa, estejam unidos no mesmo parecer, no mesmo pensamento, sejam inteiramente unidos, tenham a mesma disposição, o mesmo propósito. O alvo de Paulo aqui, irmãos, não era que houvesse uma uniformidade, ou seja, ia ser um lugar onde todo mundo era parecido, uma cópia do outro. Não, ele está falando que nas coisas principais, como nós ouvimos esta manhã, a exposição pelo irmão Luiz Henrique, naquilo que é principal, naquilo que é fundamental na vida da igreja, nós devemos caminhar juntos, que é o santo evangelho, que é a sã doutrina, que é uma prática correta que glorifica o nome do Senhor. Porque muitas vezes quando nós falamos em unidade, as pessoas estão achando que não, todo mundo tem que vir de branco, todo mundo tem que vir de preto, e não é sobre isso que Paulo está falando. Olha, vocês precisam, naquilo que é principal, na confissão, naquilo que é central na vida desta igreja, vocês precisam falar a mesma coisa. Porque o texto é bem claro, um estava dizendo que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e outros ainda de Jesus, e logo mais nós vamos ver que esse era o pior dos piores. Portanto, irmãos, não entendam unidade como uniformidade, como no sentido de que todo mundo vai ser, todo mundo tem que gostar de arroz e feijão aqui. Não, nós não somos assim. A igreja não pode admitir membros, nós vamos admitir membros neste hall de membros desta igreja, se só os membros, todos os membros gostarem de algo em comum. Não, Paulo está falando naquilo que é principal, naquilo que é fundamental, o evangelho, a sã doutrina, a vida cristã. Isso nós devemos preservar e batalhar e estar em unidade. Mas Paulo agora foi informado de um problema, e ele vai tratar este problema, como nós já estamos falando aos irmãos, e do verso 11, Paulo cuida do assunto de uma forma muito transparente. Muitas vezes nós queremos tratar os problemas da igreja e não tratamos de maneira correta, de maneira como está sendo tratado. Paulo ficou sabendo das contendas da igreja, e você vê isso claramente no decorrer também de toda a 1 Coríntios, principalmente no final. Ele informou a igreja sobre o problema, deu o nome de quem trouxe o problema. Mas, infelizmente, hoje é comum ouvir comentários assim: olha, tem alguém dizendo alguma coisa aí na igreja, e não é algo concreto. Outros estão dizendo, olha, o pessoal anda comentando. Mas interessante que os da família de Chloe, eles não estavam preocupados em entrar no hall da fofoca. Eles poderiam ficar, vamos ficar aqui olhando o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro, vamos ficar, eu aposto em tal. Não, irmãos, eles foram, informaram quem era a autoridade, no sentido constituída por Cristo naquela igreja, informou o problema para que aquilo fosse assim tratado. Ainda que eu acredito que esses irmãos desta igreja devem ter ficado muito furiosos. Você foi lá e nos dedurou para Paulo, mas era o mais correto e sensato a fazer. E assim também deve ser na nossa postura na igreja. Se tem um problema, essa igreja tem um pastor, essa igreja tem uma liderança. Esta igreja, Deus constituiu uma liderança nesta igreja. Procure a liderança e vamos conversar.
vamos buscar a solução. E Paulo trata claramente, dando o que estava acontecendo. Olha, eu fiquei sabendo que está acontecendo muitas divisões, e eu fiquei sabendo pela família de fulano de tal, pela família de Chloe, conforme está mencionado no texto. Ele não ficou, irmãos, com indiretas, ele não ficou, irmãos, mandando recadinhos. Esta família não ficou no corredor da fofoca, enchendo e prestando um desserviço para a igreja local, da maledicência, mas antes buscaram a resolver essa questão de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma sinceridade, para que o nome de Cristo fosse exaltado e glorificado. Algumas pessoas muitas vezes usam termos indefinidos, usam indiretas, mas irmãos, como pastor desta igreja, eu peço aos membros, sejam sinceros. Nós estamos aqui, irmãos, para resolver qualquer a situação que for, para darmos as mãos. Lutamos pelo mesmo evangelho, batalhamos pela mesma fé. Cristo não está dividido neste lugar, amém, irmãos? E por isso nós devemos caminhar juntos, não caminhar cada um para um lado, dizendo algumas coisas. Essa transparência neutraliza a maledicência dentro da igreja. Esta transparência, quando é bem esclarecido, quando as coisas são trabalhadas em um ambiente de abertura e transparência, o mal é tratado e resolvido, sem deixar feridas, sem deixar mágoas, sem deixar chateações. Mas quando não ocorre a transparência, vem a divisão, vem as feridas, e o nome de Cristo é envergonhado. Se você pode abrir comigo em 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 9 vai dizer: assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde, irmãos? Da onde, irmãos? Das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Se você ainda está omitindo, ou você ainda está agindo com falta de transparência na igreja local, eu tenho uma notícia para te dizer essa noite: você está em trevas, você está nas trevas. Seja transparente, seja franco e seja verdadeiro, porque o Cristo que nos salvou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por esta família de Chloe, que não permaneceu na roda de fofoca, mas que foi transparente, buscando a solução do problema, apresentando a questão que estava acontecendo. A pergunta esta noite: quem é eu e você? Quem somos nós na vida desta igreja? Ficamos nos corredores de fofocas ou agimos com transparência, buscando a solução? Irmãos, é tão bom, irmãos, como a mim, como pouco tempo como pastor, quando um membro procura para expor um problema da igreja, eu digo para aqueles que me procuraram: glória a Deus, irmãos, porque você está aqui conversando comigo, e não caiu na roda de fofocas, e não caiu naquilo que divide a igreja, porque assim juntos podemos orar, juntos, se é preciso pedir perdão, nós vamos pedir perdão, se é preciso corrigir, nós vamos corrigir, juntos, irmãos, nós vamos caminhar em direção a Cristo, porque nele toda mentira, todo engano é desfeito, porque nele nós vamos para a luz. E aqui ficam uns versículos, e não precisa abrir, Tiago 1:26, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor. Ainda Provérbios 13:3 diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Precisamos então, irmãos, ter muita sabedoria e transparência, para que esta igreja possa crescer e possa trabalhar para Jesus com alegria, com fervor, com temor, na sã doutrina, numa prática saudável, para que o nome de Cristo seja em tudo glorificado e exaltado. Paulo então dá um nome aos grupos divididos, e assim nós vamos caminhar para encerrar. Paulo então aponta quem eram esses. Paulo menciona dentro da igreja esses 3 grupos, esses 3 partidos, esses 3, que eu quero usar aos irmãos, estas 3 facções dentro da igreja. E glória a Deus, porque
Nós sabemos que o nosso contexto ainda é de uma igreja pequena, nós estamos caminhando, se Deus assim quiser que a igreja cresça, Ele vai fazer a igreja crescer. Mas é lamentável quando nós vemos igrejas que têm inúmeros departamentos dentro da igreja, e um departamento diz, olha, eu não vou com a cara daquele outro departamento, e aí começa a criar, sabe, aquelas divisões, aquelas facções, e isso é um desserviço para a igreja. Nós não vemos a igreja como um ambiente onde existem os clãs, cada um trabalhando e não se conversam. Não, irmãos, todos aqui estamos a pregar o mesmo Cristo, estamos debaixo do senhorio do mesmo Cristo, e estamos aqui para servir uns aos outros. Eu entendo que sim, nós temos cada um uma ação diferente, mas o Cristo que nos une é o mesmo. Não tem essa de dizer, olha, eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de ciclano, dentro de uma igreja. Irmãos, isso é diabólico. Olha, eu não vou com a cara daquela pessoa. Olha, irmãos, eu já ouvi isso, e eu já ouvi isso dentro dessa igreja. Isso tem que acabar, irmãos. Isso não é de Deus. E o que acontecia aqui, olha, eu sou de Paulo, então eu não misturo com os de Pedro, que não misturo com os de Apolo, e que não misturo com os de Cristo. Estava totalmente as facções divididas, e Cristo estava sendo envergonhado. Os seguidores de Paulo provavelmente eram aqueles que controlavam toda a estrutura da igreja, porque foi Paulo que implantou aquela igreja. Então possivelmente esses controlavam a estrutura da igreja e não deixavam os novatos participar, não deixavam os outros adentrar ou estar assim no serviço cristão. Esses do grupo de Paulo eram formados principalmente por gentios. Muito provavelmente, eles queriam usar da liberdade para a libertinagem, utilizando o seu cristianismo como desculpa para fazer o que bem eles queriam. Os seguidores de Apolo, e assim os comentaristas vão dizer, eram aqueles, por entender quem era Apolo que veio da cidade de Alexandria, a segunda maior cidade do mundo. Alexandria era o centro da atividade intelectual no mundo. Então, nós podemos perceber que este grupo que se dizia de Apolo, porque Apolo tinha uma boa retórica, porque Apolo se tornou um grande orador, conforme vai dizer Atos 18, 24, porque era um grande intelectual. Então esses se achavam os sabichões da igreja, se achavam os mais inteligentes do que todos. Mais tarde Apolo foi assim então discipulado por Priscila, por Áquila, conforme vai dizer Atos 18, 26, mas muito provavelmente esse grupo que se dizia de Apolo se achavam os intelectuais, gostavam de um discurso belo, bem elaborado, eloquente, cheio de retórica, cheio de beleza, não estavam preocupados se Cristo estava sendo anunciado. E como nós vimos também, existia o grupo de Pedro, e este grupo era composto possivelmente pelos judeus ou pelos prosélitos, que se tornaram judeus por meio da circuncisão. Muitos gentios adentraram ao judaísmo e eram chamados de pessoas tementes a Deus. E esses seguidores eram aqueles que ensinavam que o homem deveria observar a lei para a salvação, eram legalistas, exaltavam mais a lei e apequenavam a graça. Esses estavam mais voltados aos ritos. E existia o último grupo, conforme nós já ouvimos a leitura do texto, que era aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Uma pergunta se pudéssemos fazer, pastor, quem que salva desse grupo? Esse grupo seguidor de Jesus deve que é o único que salva, né, pastor? Não, irmãos. Este era um dos piores grupos. É bem provável que por mais de ter ser um nome mais bonito, seguidores de Cristo, mas era o grupo mais problemático, eram exclusivistas, eram os membros que evidenciavam um orgulho espiritual, que achavam que somente eles eram únicos cristãos verdadeiros, ninguém prestava. Os de Apolo, os de Paulo, os de Pedro, ninguém prestava, somente eles eram certos. Talvez fosse o grupo dos que se consideravam iluminados espirituais, dos que falavam com Deus diretamente. Era este grupo que não reconhecia a liderança de Paulo, não reconhecia o governo de uma igreja local, mas antes se diziam estar sobre o senhorio de Cristo e estavam totalmente enganados.
porque assim como os seguidores de Paulo colocaram Paulo onde não deveriam, como os de Apolo, os de Pedro, assim também esses seguidores de Jesus estavam sendo exclusivistas, estavam se achando dono da verdade. Você conhece alguém assim hoje? Pessoas que não querem se submeter à liderança, pessoas que não querem se submeter de fato a um governo da igreja local, pessoas que querem estar acima da Bíblia, são fundamentalistas, estão vivendo na carne, numa atitude carnal, numa atitude que não glorifica ao nome do Senhor. Paulo então assim mostra, irmãos, que esta atitude era imatura, era mundana, e eles precisavam se arrepender e voltar para Cristo e abandonar o foco nas personalidades, o foco que adentrou a igreja por conta dos filósofos, e voltar-se tão somente para Cristo. Nele temos tudo o que precisamos, nele temos tudo o que necessitamos para as nossas vidas. Deve ter existido muitas brigas, muitas competições, porque eles estavam longe de Cristo, perderam o foco e não estavam olhando para Cristo. E assim Paulo então encerra do verso 13 ao verso 17, quero caminhar e concluir, irmãos. Paulo usa de uma forma sarcástica e faz 3 perguntas óbvias para assim, de fato, acredito que para humilhar, para rebater, e eles vão dizer, e Paulo vai perguntar, o acaso Cristo está dividido? E a resposta é óbvia que não. Cristo não está dividido, ele não pode ser dividido, conforme já falamos. O Evangelho de João capítulo 10, verso 30 vai dizer, eu e o Pai somos um. Era uma resposta óbvia, e Paulo pergunta para eles, Cristo está dividido? Paulo ainda pergunta, Paulo foi crucificado por vocês? Paulo agora levanta um dos grandes temas que nós vamos ver apontando para a cruz de Cristo, a cruz que ocupa o lugar central na proclamação do Evangelho. É tanto o ponto climático de uma vida, de uma autorrenúncia, e o próprio Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim deve fazer o que, irmãos? Tomar a sua cruz e seguir. É segui-lo. Então Paulo pergunta, por acaso eu fui crucificado? E ainda Paulo diz, vocês foram batizados em meu nome. Paulo não está diminuindo o batismo, mas não está aqui colocando num termo pejorativo, não que ele está diminuindo o batismo, mas ele está colocando o seu foco no devido lugar. Os coríntios estavam soberbos. Porque eu fui batizado por Apolo, eu fui batizado por Pedro, eu fui batizado por fulano, eu fui batizado por ciclano. E o que estava acontecendo nesta igreja era que os irmãos haviam sido batizados, um pequeno grupo foi batizado por Paulo, e eles estavam se tornando vaidosos, estavam se tornando soberbos. Ninguém se torna mais espiritual pelo fato de ter sido batizado por qualquer pastor que seja. Eu fui batizado por pastor. Não, irmãos, você não se torna mais espiritual por causa disso. Não é por causa do pastor, porque isso é uma mentalidade infantil, porque o que nos une a Deus é Cristo Jesus. É no nome dele que nós somos batizados. Onde estava se orgulhando de terem sido batizados em nome de Apolo, conforme já falamos, e Paulo então está dizendo, olha, eu dou graças a Deus. É a primeira vez que nós conseguimos achar aqui e olhar, porque realmente muitos pastores se gabam de muitos batismos, e eu já ouvi pastores dizer, nossa, esse ano eu batizei 50, eu batizei 10, mas do que adianta, irmãos? A glória não é para o pastor, é para Cristo, é para Cristo. Eu não estou preocupado quantos batismos vamos fazer aqui, irmãos. Estou preocupado é que nós vamos pregar Cristo com fidelidade. O batismo vai acontecer naturalmente, mas Cristo precisa ser pregado com fidelidade, porque infelizmente em nossos dias, não, nós temos que batizar, e aí é feito às forças, né? Não, quantos querem Jesus, levanta a mão, aí já pega a ficha, e aí já daqui uma semana já batiza, irmãos. Isto é uma ilusão, e por isso que as igrejas estão cheias de crentes que não foram realmente alcançados pelo Evangelho da graça, não foram realmente, de fato, convertidos por Deus. E Paulo está dizendo, olha, o batismo sim, ele tem a sua importância,
ele é um ponto principal, um ponto importante, sim, na vida da igreja. A igreja precisa administrar isso com fidelidade. Mas o ponto principal é o evangelho da cruz, e Paulo assim termina dizendo, Paulo faz um contraste, o verso 17, porque Cristo não me enviou a batizar, mas para pregar o evangelho. Não importa quantos batismos, mas que nós preguemos o evangelho com fidelidade. Se você pode abrir comigo Romanos capítulo 10, eu quero ler este último texto e assim já caminharemos para encerrar. Romanos 10, o verso de número 15. Romanos 10, o verso 15 diz assim: E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo então termina o verso 17, apontando a centralidade, a fidelidade, o foco principal no Evangelho de Cristo. No Evangelho que precisa ser anunciado. O batismo sim é importante, mas Paulo faz este contraste, e ainda no verso 17, se você pode olhar, e ele termina falando, olha, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras, lembra dos filósofos, as palavras de sabedoria, os debates dos filósofos que haviam nas praças, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, mas no poder de Deus pelo Evangelho. Paulo então termina dizendo que todas as personalidades daquele tempo que exaltavam assim as sabedorias, as palavras, as retóricas, os discursos, diante do Evangelho, elas não eram nada. Elas não eram nada. Sabe esses cantores do mundo gospel, sabe esses cantores que buscam cachê, que buscam inúmeros dinheiros, para atrair multidões, eles diante do Evangelho, por mais que usam o nome de Cristo, eles não são nada, são como uma folha seca que cai ao chão e logo desaparece, somem. Mas o Evangelho vai permanecer. Daqui 100 anos, irmãos, todos nós, se Jesus não voltar, já estaremos na glória, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, mas o Evangelho continuará sendo anunciado com fidelidade. Pode passar discursos, pode vir presidentes, pode vir filósofos, mas o Evangelho continuará sendo anunciado, porque a palavra de Deus, ela é atemporal, não importa o tempo, não importa as filosofias, não importa as ideologias do mundo, o Evangelho vai continuar sendo anunciado, porque quem forma a igreja é Deus. Quem preserva a igreja e guarda a igreja é Deus. Quem capacita a igreja é Deus. Por isso, irmãos, nosso foco não deve estar em personalidades, em discursos, mas em Cristo, na cruz de Cristo. Nós pregamos o Cristo crucificado, conforme Paulo vai dizer, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, loucura para aqueles que estão distantes. Ele vai dizer isso no verso 23 e 24 ainda do capítulo 1. Paulo faz então este encerramento, tanto como para os gregos, pregamos o Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, que confunde toda a sabedoria humana. Quero assim aplicar, e assim vamos encerrar, fazendo conclusão e aplicação aos irmãos esta noite. Quando Cristo deixa de ser o foco de uma igreja, essa pessoa ou esta igreja, ela começa a se dividir. A pergunta esta noite é se o seu foco como membro, como agregado, como visitante aqui esta noite está em Cristo ou está nas personalidades. Aonde está o seu foco? A segunda aplicação, irmãos, as pessoas aqui da casa de Chloe assumiram um posicionamento em favor da igreja como um todo. Queriam que as coisas fossem assim solucionadas, não se omitiram.
Quem é eu e você nesta igreja? Somos aqueles que se omitem, adentram as fofocas, a falta de transparência, ou buscamos a ser transparentes, a ser claros, para que a igreja de Cristo cresça no conhecimento de Cristo, na sã doutrina, na prática saudável neste lugar? Quem somos eu e você neste lugar? Em que a sua vida cristã, meu irmão e irmã, está apoiada em um tempo de tantas personalidades, em tantas personalidades no mundo gospel, até mesmo no mundo, como nós estamos tendo uma crescente da teologia mais reformada, mais tradicional, mais bíblica. Lamentavelmente, até nesses ciclos, em todo o contexto, tem se tornado evidente muitas personalidades, mas aonde está o seu foco? O seu foco está em Cristo ou está nas personalidades, nas músicas, nos escritos? Lembre-se daquilo que já citei esta noite, Charles Spurgeon disse: visite bons livros, mas nunca se esqueça da Bíblia. O que você tem feito para que esta igreja se mantenha unida na sua doutrina, no Santo Evangelho? O que você tem feito para que esta igreja mantenha-se unida, seja nas canções, na liturgia, no testemunho desta igreja? O que você tem feito? Você tem vivido uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor? Ou você tem vivido uma vida de divisões, de partidarismos? O que você tem feito para que esta igreja mantenha-se unida? E assim quero encerrar, irmãos, como vimos, as divisões são a causa na vida da igreja, quando esta igreja perde o seu foco em Cristo Jesus. Somente retornando o foco para Cristo, na pessoa de Jesus, podemos ser de fato uma igreja, um corpo unido, e assim bem ajustado, que cresce neste lugar para a glória de Deus, na sã doutrina, para o santo Deus, em tudo sendo exaltado e glorificado. Curvemos as nossas cabeças e assim vamos orar e encerrar esta noite.